Prontinho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata. Bem-vindos ao Quarto Secretariado. Essa é a nossa professora Natália Mesquita. Ela vai dar inglês para vocês, extensivo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que aconteça na aula, eu estou aqui. Eu participo de todas as aulas, mas não fico aparecendo, tá? Vou ficar aqui reclusa e qualquer coisa que acontecer, vocês podem também me dar mensagem pro meu pessoal ou lá no grupo que eu resolvo. Ótima aula para vocês. Obrigada, Rê. Você, prof. Beijo. Renata é nossa aluna mais aplicada. Daqui a Então, pouco eu vou fazer a prova só de estar participando. não duvido de tirar mais nota que nós. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao Quarto Secretariado e ao CACD in English, que é uma parceria que a gente resolveu fazer, né? Essa é a nossa aula número 1 de um curso extensivo, né? A ideia aqui é que a gente caminhe no inglês desde o início até, vamos dizer assim, próximo daquilo que a prova exige, né? Porque aí a gente precisaria fazer um curso avançado, e aí o tanto de aula que a gente tem aqui não seria o suficiente. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu olho para cima, mas é porque a minha câmera fica embaixo no celular, então quando eu olho para a tela, a sensação que dá é que eu estou olhando para cima, tá? Então, vamos começar a aula, que eu acho que eu explico melhor para vocês com os slides, tá? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália, eu sou engenheira, moro no Paraná, apesar de ser de Brasília. E eu sou CACDista, que nem vocês. Eu comecei a estudar em 2017. O edital do CACD simplesmente caiu no meu colo, por coincidência. E aquilo me chamou muita atenção, porque a ignorante aqui não sabia que para ser diplomata precisava passar no concurso. Simplesmente assim. Eu achava que eram os QIs da vida, né? Os QINDIC. E aí, quando eu descobri aquilo, reacendeu alguma coisa em mim. Por ser de Brasília, eu tinha muitos parentes ali do plano piloto. Eu tenho um tio meu que é da magistratura, tenho outro tio que é da área militar, né? Tenho primos meus concursados e aquilo me chamou. Eu sempre quis alguma coisa na área das relações exteriores. E, por coincidência, nunca acabei procurando, nunca me interessei, sempre achei que, no final das contas, aquilo não era para mim e larguei mão. Em 2017, que eu descobri aquilo ali de volta, eu falei, não, eu acho que é o caminho. E comecei a estudar. E aí, a primeira coisa que eu percebi é a dificuldade que algumas pessoas têm com o inglês, né? O nível do inglês do concurso não é nível que a gente percebe nesses cursinhos básicos que a gente entra quando tem 17, 18, 20 e poucos anos. O nível do concurso é muito maior do que isso. Só que os professores que eu encontrava, geralmente eram professores de categoria muito avançada. E eu tinha muitos amigos que tinham uma dificuldade enorme de fazer o básico. E aí eu resolvi começar a dar aula. Eu estudo inglês e dou aula, eu estudo desde os 11 e eu dou aula desde os 15. Eu já estou com quase 40. Então, são alguns aninhos aí de chão. Né? Hoje eu até comentei com uma das alunas que eu assisti os canais da Manchete. Mas vamos deixar isso em off. Né? Enfim, então é só para vocês terem uma base de quem eu sou. Tá? Eu sou bem acessível, não precisam de formalidades, eu não sou senhora, pelo amor de Deus. Então, quem começar a me chamar de senhora, professora senhora, pelo amor de Deus, tá? É Nath, é prof, tá por aí, tá tudo certo. Só acho que tem coisa do chat aqui. Deixa eu ver. Boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindos. Tá bem. Então, o curso é composto de 32 aulas. As 12 primeiras serão só de gramática, 5 de TPS e 15 voltadas para a segunda fase. Aí a gente vai na segunda fase ver Translations, Version, Summary e Compositions, as essay, ok? Eu também passo pequenas tarefas, além das atividades ligadas ao próprio curso, por exemplo, exercícios de gramática,
exercícios de TPS que a gente vai ter quando chegar a fase, textos para vocês escreverem, eu também passo extensive readings. Como assim? Eu passo pequenos textos para vocês lerem durante a semana, para vocês já irem se Fecha a habituando. porta aí, Bruno. Oi? Desculpa, eu não entendi. Tá bom. Eu acho que é só um microfone que está aberto mesmo. Uhum, tranquilo. Então vamos continuar. E eu passo um livro por mês para a gente depois fazer debates. Não necessariamente debates ao vivo, mas assim, vocês depois recebem, fazem se quiserem, esse não é obrigatório, alguns questionamentos acerca do livro para vocês observarem se pegaram toda a contextualização do texto, tá? Então, a gente sempre vai discutir alguma coisa relacionada ao concurso durante as aulas. Então, no total, fecham 32 aulas. Como que a gente vai observar nossos estudos? Sempre vai ser com base no edital e com base na prova. Eles são os nossos guias, vamos dizer assim. A prova de inglês do CACD, ela é composta por 9 questões atualmente, sendo que cada questão tem 4 itens de verdadeiro ou falso. E já foi a época em que teve um misto de certo e errado e de marque X, e também teve uns idos, alguns anos, em que a prova era só de escrever, não tinha nada de marcar, era só escrita. Mas isso faz alguns anos. Mas elas servem como auxílio para estudo, né? As questões levam muito em consideração interpretação, vocabulário e gramática, né? Como a gente pode ver aqui, a prova do ano passado, né, essa questão fala de vocabulário, aqui ela já começa a falar de interpretação. Mas, qual que é o questionamento que a maioria dos professores falam? Que a gramática não é tão importante, porque no TPS ela tem pouca porcentagem de aparecer, né? Ela aparece pouco. Então, na prova de 2017, por exemplo, 3% das questões foram de gramática. 47% é de vocabulário e 50% era de interpretação. Já na de 2018, 8% da prova era de gramática, 39% era interpretação, 39% era interpretação e 53% vocabulário. E na de 2019, foi a mesma quantidade de questões de 2018, 8%. Vocabulário foi 50% e interpretação 42%. Então, a gente já consegue tirar daí que vocabulário e interpretação são fatores diferenciais na prova, né? Ninguém vai conseguir passar nessa prova se não souber vocabulário, se não souber interpretar, ler e interpretar. Só que qual que é o detalhe da gramática? A gramática pode não ser importante para o TPS, mas para a segunda fase ela é essencial. Não tem ninguém que escreva sem gramática. Não existe você compor uma oração sem gramática. Então, e a mesma exigência que se tem da gramática no português, se tem no inglês. Então, saber a gramática de forma exímia é necessário, não para o TPS, mas para a segunda fase. Alguns vão me dizer assim, professora, mas eu não estou me preparando agora para a segunda fase. Gente, quem não está se preparando agora para a segunda fase, começa. A gente já começa a se preparar para a segunda fase no dia que começa a estudar para esse concurso. O que a gente pode fazer? Dominar todo o conteúdo? É possível? 10 anos, 8 anos? Talvez. Né? De política internacional não garanto, porque ela está sempre se atualizando. Mas história, geografia, português, é capaz que você consiga aí em 7, 8 anos dominar todo o conteúdo. Se vocês olharem para todos os que foram aprovados até hoje, se você perguntar para eles se eles sabiam tudo do concurso, eles vão dizer que não. Mas eles sabiam as especificidades da prova.
aquilo que a prova exigia e é visível, você consegue deduzir, ou a banca joga na sua cara o que ela exige, vamos dizer assim, isso tem como você... Rê, tem como desligar os microfones de todo mundo? Por favor? Claro. Deus te Agora. ajude. Mas você pode treinar as especificidades da prova. Quais são as especificidades dessa prova? Domínio de vocabulário, capacidade de leitura rápida e interpretação rápida, certo? Capacidade de escrita é extremamente necessário, não tem como você fazer essa prova sem saber escrever e olhar para uma questão e saber julgá-la. Isso é essencial, né? Isso não tem como a gente fugir, são as especificidades da prova. Melhorou muito, obrigada, Rê. Então, por mais que no TPS não dê para ver questões de gramática, a gramática ela está presente, tanto na leitura do texto, porque vocês vão ter que ler e interpretar, e a gramática é essencial na hora da interpretação de texto. É o tempo verbal que vai dar para vocês o que o texto quer dizer em determinada oração. São termos que fazem referência a outros que vão fazer essa ligação lógica dentro do texto. A gente chama esses pronomes que retomam outros textos de clauses ou cohesive. Isso cai muito na prova. E isso tem muito no TPS, porque qualquer texto que vocês vão ler tem algum termo que retoma o anterior, né? E essa dedução, ela nem sempre é muito lógica. Entendendo a estrutura da gramática, vocês conseguem fazer uma leitura tranquila. Como é que adquire isso? Fazendo gramática e lendo, 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 lendo. Muita leitura, muita leitura. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar que eu vejo o que vocês querem. Beleza? Opa, eu esqueço que se eu apertar de novo... Então tá. Prova de 2017. Vamos dar uma olhadinha na prova de 2017, só para a gente ter uma noção do que foi a prova. Vejam aqui nessa parte em amarelo, foi dado um texto de mais ou menos umas 40 linhas para o concursante ler. E aqui foi feita a interpretação, né? Então ele pergunta: according to the text, the fact that social origin was not as easy to identify based on the coin of 18th century American as was the case with contemporary Britons reflected the early American colonies' egalitarian ethos. Então, isso aqui é tudo baseado na interpretação de texto. Então, uma questão inteira só com base na interpretação de texto. A questão 41 já foi toda baseada em vocabulário. E ele diz, sem alteração do significado geral da sentença, pinpoint poderia ser substituído por... E aí é certo e errado. Não significa que tem uma certa e o resto está errado. Pode ser que todas estejam certas, pode ser que todas estejam erradas, duas certas, duas erradas, né? A questão de sinônimos é muito importante. Aqui vocês vão ter a capacidade de observar que a mesma palavra pode ter, além de vários significados, vários irmãos, vários sinônimos, né? Então, uma questão dedicada só a vocabulário. E em 2017, se eu não me engano, caiu uma única questão de gramática, que foi essa aqui, ó, que na verdade é uma reescrita, ela mistura com vocabulário, né? Alguns consideram essa questão como só gramatical, alguns consideram essa questão só como vocabular. Mas ela foi uma questão de reescrita, ó, the expert that you get from diplomats could be correctly replaced by which one gets from diplomats without this changing the meaning of the text. Né? Isso é a prova de
2017. Será que é o meu microfone, gente, que está com zumbido? Eu não estou escutando zumbido nenhum, juro por Deus. TPS de 2018, de novo. Mais uma questão inteira dedicada só à interpretação de texto. Isso já mostra para vocês o quanto a interpretação de texto é importante. Sem contar, gente, que os textos do TPS são textos longos, não são textos curtos. Eles costumam ter aí entre 30 e 40 linhas para você ler. E geralmente são textos com vocabulário extremamente elaborado, né? Então, uma questão inteira só de interpretação de texto. Então, capacidade de interpretação e de leitura rápida e de entendimento de contexto é muito importante. Já na questão 38, foram 2 questões de gramáticas e 2 questões de vocabulário, né? Então, a gente percebe que, por mais que a gente diga gramática não cai, mas essas 2 questões aqui, perder 2 questões por conta de gramática é muita maldade, né? Então, quem disse, a gramática não é importante para o TPS, ela é importante sim. Não deixem de estudar, ela é base para qualquer coisa, ok? E a gente pode ver, ó, pedido de sinônimo, ó. As used in the text, the word posit is synonym with ignore. Então, sinônimos, ele pede para a gente relacionar palavras. Aqui ele faz um mix do vocabulário com a interpretação de texto. Mas se você não souber o significado da palavra dentro do contexto, você não consegue captar o conhecimento. Prova de 2019. O que eu quero que vocês percebam? As questões de 2018 e 2017 eram mais extensas. Em 2019, elas ficaram um pouco mais enxutas e muito mais objetivas. Tanto é que aqui, ó, uma questão inteira dedicada à interpretação de texto, ela já não é tão extensa. Ela é direta ao ponto. Ó. Loneliness and privacy are unambiguously valuable gifts. Em uma questão já teve 3 questões de gramática. Uma questão inteira dedicada só a vocabulário. E em outra questão, vocabulário com um mix de interpretação de texto, né? 2 questões de interpretação de texto e 2 questões de vocabulário. Então, a gente já consegue perceber a importância que tem o vocabulário dentro das provas do CACD. O vocabulário é essencial, tanto para a escrita, mas para o TPS é fundamental. E interpretação. Gente, eu vou bater muito nessa tecla. Não existe interpretação de texto sem leitura. Não existe ganho de vocabulário sem leitura. Eu vou mostrar para vocês como vocês estudam vocabulário, mas não existe ganho de vocabulário sem leitura contínua. Segunda fase. Ela é feita por uma composition, a summary, uma translation e uma version, que a gente chama, que é English to Portuguese. Desculpa, Portuguese to English. Vai ser avaliada a gramática toda, mas o que é na gramática que eles olham? Nominal or verbal concordance, então, concordância verbal e nominal, isso existe no inglês também. Construções de período, locação de termos, uso de conectores, uso dos tempos verbais, dos modos, né? A gente tem no inglês o que a gente chama de verbos modais, ortografia, acentuação, pontuação, domínio de vocabulário e regência. Tá? Tudo isso tem na gramática também. A redação vale 50 pontos, de 45 a 50 linhas. A tradução vale 15, a versão vale 20 e a elaboração do resumo, o resumo vale 15. Vocês vão me dizer assim, por que é tão importante eu saber isso aqui?
não tem como você entrar no concurso, no porte do CACD, sem saber as regras do jogo. Entender o edital de ponta cabeça é essencial. Saber quanto que você vai ganhar em cada exercício que você completa é fundamental. Fundamental. Não tem como você não saber que, por exemplo, a tua redação vai ter que ter no máximo 50 linhas e você vai tirar 50 pontos, até 50 pontos. É a mesma coisa de você ir para o TPS sem saber se a marca X ou é verdadeiro ou falso. Ler o edital, para quem está estudando para esse concurso, é a primeira coisa que deve ser feita. Primeira coisa. Então, aqui, Composition de 2019, que a banca é o IADS, atualmente a banca nossa é o IADS, até 2018 foi do CESP. Não mudou muito o tipo de questão. O que mudou foi no TPS, que no CESP era uma errada anulava uma certa, e agora no IADS, 2 erradas anulam uma certa. Mas a prova discursiva não mudou nada. Ela continua da mesma forma. E deu um problema no passado com as correções, né? Eles fizeram, quem fez a prova e foi corrigida as provas, eles liberaram a primeira correção com uma pontuação. Daí eles retomaram e disseram que ia ser feita nova correção. Eles fizeram 2 correções. E aí algumas pessoas mudaram de lugar. Mas os critérios de correção continuaram sendo os mesmos. Não mudou absolutamente nada nisso. Eles geralmente dão um texto de excerto para você se inspirar no seu texto. Não é regra, eles podem dar simplesmente uma pequena frase. Aqui eles deram 2 textos sobre a diplomacia e pediram para o pessoal falar sobre a transformação da natureza diplomática e das relações das políticas internacionais. E aí você tinha que escrever isso aqui em inglês. O que eles analisam? O que eles vão olhar no seu texto? Apresentação e impressão geral do texto. Isso conta a letra de vocês, a legibilidade. O estilo de escrita, ou seja, a forma como você flui o seu parágrafo. O inglês é diferente do português, que no português a gente costuma fazer orações um pouco mais longas. O inglês ele é mais picoteado nesse sentido. A gente não tem o costume de fazer orações muito longas, né? Então a gente faz várias frases de tamanho mediano. E aí a gente vai fazendo conectores, usando conectores dentro dessas orações, desses períodos, né? Valem 10 pontos. Só a apresentação e impressão geral do texto já valem 10 pontos. A capacidade de argumentação, então, o planejamento de vocês acerca do tema, vocês saberem exatamente o que vocês vão dizer e o que vocês vão defender, é só isso aqui, que parece tão pouco, né? Mas não é, já são 10 pontos. A sistematização, o conteúdo, a pertinência, nunca esqueçam do excerto. O excerto não está ali à toa, ele pode ser citado dentro da redação de vocês? Pode, aí muitas vezes deve, né? Mas a redação de vocês deve ser baseada no excerto. Nunca esqueçam o excerto, nunca esqueçam a questão que eles. E se a questão é uma pergunta e ele pede para vocês se posicionarem e vocês ficarem em cima do muro, não é uma argumentação. Isso aí já tira ponto. A partir do momento que tem uma questão e que tem uma pergunta, respondam, é sim ou não. Eu não trouxe aqui, mas a prova de inglês, a composition de inglês pode cair qualquer tema do edital. Qualquer tema do edital. E quando eu digo qualquer tema, não é só política internacional, que é o que está todo mundo acostumado. Geralmente quem estuda para o CACD, a matéria favorita normalmente é PI, mas pode cair qualquer conteúdo que esteja no edital, ok? Tanto que em 2018, a questão da composition foi sobre a Primeira Guerra Mundial. E ela pedia para explicar as razões da Primeira Guerra Mundial, as consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Então, não fiquem presos somente aos conteúdos de política internacional. Pode cair qualquer coisa. Pode cair literatura? Pode.
Inclusive literatura inglesa? Sim, já vou mostrar para vocês, tá? Então leiam de tudo, leiam de tudo. O que vocês puderem ler, leiam. Leiam The Economic, leiam histórias em quadrinhos. Eu coloco muito isso lá na minha página. Uma forma lúdica de você aprender é lendo histórias em quadrinhos. Ela tem uma contextualização. E por mais que seja informal, o que você está ganhando ali? Capacidade interpretativa. Tudo é benéfico, se bem usado, certo? Capacidade de análise e reflexão, isso está fora da argumentação, porque uma coisa é você argumentar, outra coisa é você raciocinar sobre o tema. Aí volto a dizer, não esqueçam o excerto. É sobre o excerto que vocês têm que analisar e refletir. Por isso que muitas vezes o excerto volta no texto de vocês como uma citação, para que vocês possam fazer uma análise crítica, uma reflexão acerca do tema que ele está propondo. E só esse detalhezinho é 5 pontos. E a gramática, gente, olha aqui, ó, olha o peso da gramática, 25 pontos. Cada erro de gramática são 0,67. Aí, podem me perguntar assim, prova de inglês pode zerar? Pode. Como? Cada errinho de gramática, vamos supor que você tem uma capacidade de apresentação perfeita, tua argumentação está linda, tua análise e reflexão está perfeita. Mas você cometeu vários erros de gramática. Vamos supor que você cometeu 100 erros de gramática no seu texto inteiro. Esses 100 erros, cada errinho, eles vão tirando EC. Onde que está escrito EC? Pode abrir o microfone, Anderson. Eu vi você falando que para não esquecer do EC, eu não entendi bem. Excerto. O excerto é isso aqui, ó. O excerto é isso aqui, ó. O texto 1, texto 2 e a proposta. O excerto. Entendi, obrigado. Tá bom? De nada. Então, vamos supor que vocês cometeram 50 erros de gramática no texto. Como é que funciona o cálculo? O valor total da nota, que é 50 pontos, menos a quantidade de erros que você cometeu. Então, cada errinho que você comete, cada erro de gramática, eles vão tirando 0,67, 0,67, 0,67. Se você cometeu 100 erros de gramática, você zerou sua prova de inglês. Então, tem como zerar a prova, sim, se você não tiver propriedade da linguagem e correção gramatical. Errar ortografia, menos 67. Errar a pontuação, menos 67. Errar um conector, menos 67. Então, é importante gramática, tá? E eu bato bastante nessa tecla, porque uma das coisas que eu ouvi quando eu comecei a estudar para o CACD foi: não se preocupe tanto com a gramática. E aí, o primeiro texto que eu entreguei, assim, para o professor corrigir, ele, nossa, tá bonita, a gramática tá bem feita, mas se a gente for fazer a soma dos pontos por causa dos erros de gramática, deu bastante desconto. Tá? Isso a gente, não só nos meus estudos de inglês, mas meus estudos de português também, né? Muitos errinhos bobos de gramática que foram me descontando pequenos pontos, e esses pequenos pontos são muito valiosos, muito valiosos. O summary, a ideia aqui não é que vocês enxerguem propriamente o texto, eu quero que vocês tenham ideia do quão longo é o texto que vocês vão resumir. Essa é a minha ideia aqui. Então, observem o tamanho do texto, isso de 2019, né? Que foi trazido para o pessoal fazer um resumo. Para fazer o resumo, gente, tem que ter no mínimo 1/3 do texto no seu resumo. 1/3 da informação tem que estar no seu resumo. Eu trouxe para vocês verem o texto do Bruno Rolim, que passou em 2019. E o Bruno tirou 14 e 25. Veja, ele não tirou 15. E ele cometeu aqui, ó, gente, um erro de gramática, que foi só aqui, ó, no uso do artigo. Só esse erro que ele cometeu. E ele não tirou pontuação máxima. Essa aqui foi acho que, se eu não me engano, foi a nota máxima. Eu tenho que dar uma olhada lá no guia do equilibrista, no guia do pessoal do ano passado.
né? Então, aqui vocês já percebem que o tamanho do texto dele não é pequenininho, né? Não é uma coisa assim tão miudinha, mas comparada ao texto, pelo menos um terço da informação do resumo tem que estar no seu resumo, pelo menos um terço. Capacidade de síntese e coesão são 5 pontos e gramática e propriedade da linguagem são 10 pontos, tá? Cada erro que você comete, aqui ó, são 0,35 a menos. Ler esses detalhes do edital podem parecer não muito importantes, mas esse 0,35 aqui pode ser a diferença de você estar dentro do Itamaraty ou estar fora. E um recurso que te garanta 0,35 pode ser a grande diferença da sua aprovação. Então, ler isso aqui, ó, gente, é muito importante. Muito, muito importante. E pode ter certeza que todo texto que eles entregam e todas as correções, todos entram com recurso. Todos. Tradução. Como eu disse, tem a tradução do inglês para o português e tem a tradução do português para o inglês. A tradução inglês-português, hoje ela vale 15 pontos. A tradução do português para o inglês, hoje vale 20. Até 2018, isso era invertido. Aqui valia 20, né? Aqui valia 20 e aqui valia 15. Porque cargas d'água, isso foi modificado, né? Aí eu posso chutar, ter certeza do porquê, eu não sei. Mas eu tenho certeza que o pessoal comete muito menos erros quando eles vão passar do inglês para o português do que o contrário. Aqui, nessa parte aqui, se comete muito mais erros. Fazer essa versão implica domínio não só do português, não só do inglês, como um domínio do português. Saber ler o que realmente o texto quer dizer. Né? O inglês ele é mais objetivo do que o português em muitos casos. O português, se eles trazem, por exemplo, um texto literário, a gente trabalha muito com aquela questão da licença poética. E quando a gente vai fazer a versão, a gente não se dá o direito de usar a licença poética. A gente tem que fazer uma tradução o mais próximo possível dentro de uma formalidade e dentro da gramática. Não é porque a gramática, vamos supor, Machado de Assis tinha o costume de seguir a gramática perfeitamente. Dificilmente um texto de Machado de Assis vocês achariam um erro gramatical. Agora, alguns textos de Lima Barreto tem, por licença poética, ele faz de propósito, Clarice também, de propósito, não usa em alguns trechos a regra gramatical, porque não é exatamente aquilo que ela quer expressar. E ela se utiliza do erro gramatical para expressar outra ideia. Mas a gente não pode se dar o direito de errar a gramática na hora de fazer a versão. A gente tem que achar formas de compor aquela ideia que ela queria transmitir dentro da nossa coesão e dentro da nossa correção gramatical. A gente tem que ser fiel à gramática, isso não tem como fugir. Né? Então, e geralmente você tem muito contato com série, filme, então a gente acaba tendo muito contato com algumas palavras, com várias palavras, né, que são as high frequency words. Trazê-las para o português geralmente é mais simples. Agora, geralmente uma palavra em português, levá-la para o inglês, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, demanda muito vocabulário, demanda muito estudo, e aí que eu bato na tecla, não leiam só sobre atualidades em inglês, leiam sobre tudo. Eu vou dar o primeiro livro para vocês começarem a ler esse mês, e ele é fora, assim, alguns talvez já tenham até lido, mas ele não é da normalidade. Tá? Então, vejam aqui, ó. Para a tradução, eles trouxeram George Orwell, literatura inglesa, literatura britânica, um trecho de um livro dele, né? E se vocês olharem bem, o texto, ele é bem rebuscado. Ele é de 1900.
Não é, a publicação é pós-morte, se eu não me engano, de 1972, porque o George Orwell morreu em 1947. Ele escreveu 2 livros grandes que são famosos, que 1984 ele escreveu em 46, e Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, o título em português, que ele escreveu em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. E George Orwell era uma pessoa que ele questionava muito o sistema, mas ele ao mesmo tempo não era socialista, ele era contra o socialismo. Então, ele vinha através da literatura dele questionando toda essa estrutura da sociedade, a estrutura política, o fato de todo mundo aceitar as coisas do jeito que são, sem ter um senso crítico. Então, ele usava muito isso nos textos dele. Eram textos muito políticos. E se vocês olharem aqui, existem muitos termos da época, de 1940 e pouco. Então, leiam de tudo. Não vai adiantar vocês lerem só textos contemporâneos, não vai ajudar vocês. Leiam de tudo. E a tradução, a versão, foi um texto do Hermenegildo, que chama-se Cerrado. Né? Esse texto do Hermenegildo, um dia se vocês puderem lê-lo completo, leiam, ele é muito bom, sabe? Hermenegildo é um especialista em literatura, ele tem uma fluidez na escrita muito bonita. Então, ele cita muito outros autores. Aqui nesse texto mesmo ele fala sobre Machado de Assis. Então, os textos do Hermenegildo são muito bonitos e muito coesos. Ele é de uma argumentação muito bonita. Então, aqui a gente já percebe, olha o ano, isso é uma coisa muito importante. Toda vez que vocês forem fazer algum texto, observar quem é o autor, qual é o título, de onde vem, qual é o ano, né? 2006, você já tem ideia de que o vocabulário já é um pouco mais atual, né? E trazer essa versão para o inglês exige um olhar clínico. Aonde eu posso pôr o artigo? Aonde eu não posso? Aonde eu vou fazer essas retomadas? Por exemplo, ele cita quando é Machado e aqui é Machado de novo. Posso tirar isso aqui? Posso, contanto que eu saiba fazer essa retomada. A fidelidade do texto que eles falam dentro do edital, gente, não é uma fidelidade estilo cópia. Não é você pegar o texto e fazer a cópia dela em inglês. Até porque não tem como. Né? O sistema de produção de ideias do português é de um jeito e do inglês é outra. Inclusive, a ordem das palavras é outra. Então, saber essa ordem, saber como colocar as palavras é importante. E isso a gente ganha como? Leitura. Leitura. Eu vou bater muito nessa tecla. Muito, muito, muito. Como que vocês podem estudar vocabulário? Como é que vocês podem fazer isso? Eu trouxe aqui para vocês verem um texto que caiu numa prova de TPS em 2013. Tá? Em 2013 ainda tinha questões mistas. Quem tem o costume, por exemplo, de pegar provas antigas para estudar, as provas de 2013 ainda tem questões mistas. Tem verdadeiro e falso e tem questões de marque X. Tá? E aí, o que eu recomendo a vocês? Isso com base nos meus 3 anos de estudo, com os professores com quem eu já estudei, né, com ideias que alguns diplomatas me deram também nos meus estudos. A primeira leitura do texto, ela é uma leitura completa, para vocês pegarem o contexto todinho. Faça uma primeira leitura, de ponta a ponta. Tá? Isso em termos de estudo. Quando for na hora da prova, aí a forma de vocês fazerem muda um pouco. Mas leiam o texto inteiro. Vejam da onde ela vem. Ó, vocês vão olhar aqui, ó, New Scientist, de 8 de julho de 2013, ela foi adaptada. Ó, ele já fala aqui, ó, environmentalists agree that the same consumer binge drove up environmental debt. Ele falou em debt aqui, então a gente já sabe dívida.
né? E aí ele coloca aqui, what do we fix first? Environmental economy. Isso aqui deve estar dentro do texto. O que a gente conserta primeiro, economia ou meio ambiente? Então, isso aqui já está dentro do texto. Você já tem um guia só nisso aqui, ó. Leia o texto todo. Beleza. Leu tudo? Já pegou o texto inteiro? Agora você volta. Frase por frase, oração por oração. Vai marcando o que você não conhece. Vai marcando aquilo que você nunca viu. Esse é o estudativo. É diferente do extensive reading. Esse é o estudativo. E cada palavra que você não tem conhecimento, você marca. Deixa marcadinho no texto. Algumas pessoas têm o costume de puxar uma setinha aqui e marcar o que significa. Vamos dizer que isso resolve 1/3 do problema, mas não resolve o problema todo de vocabulário, tá? E marquem tudo. E aí vocês vão montar uma tabelinha. Opa, desculpa, gente. Uma tabela. Essa tabela vocês podem fazer no Word ou no Excel. Ou em algum outro, sei lá, algum outro app de planilhas. Eu recomendo que faça no Excel. Por quê? Você não precisa ficar editando linha, você não precisa ficar se preocupando em criar linha, excluir linha, já está tudo lá. Sem contar que no Excel você consegue pôr, depois que você compõe ali o vocabulário, se você quiser colocar em ordem alfabética, você coloca, né? E aí para a tua busca fica fácil. Além de tudo, no Word também tem, o Word não organiza por ordem alfabética, o Excel sim. Mas tanto no Word quanto no Excel, eles têm uma ferramenta que é o Ctrl L, que é o de localizar. E essa ferramenta, para quem quer um estudo rápido, é excelente. A ideia é que essa listinha de vocabulário de vocês aqui se torne um dicionário pessoal de vocês. Único e exclusivo. Cada um vai ter o seu. Né? E aí, o que é importante ter nessa tabela de vocês? O que vocês têm que observar? O termo que vocês querem, que vocês têm dúvida, que vocês não conhecem, a sua definição em inglês, o seu uso no contexto, sinônimo, a tradução em português, o uso e collocations. Eu até colocaria esse Portuguese Translation aqui. Por último de tudo, acabou tudo, a última coisa que eu faço é a tradução. Então, como é que vai ser feita a minha tabela? Como é que eu vou trabalhar minha tabela de vocabulário? Se vocês olharam lá no texto, uma das primeiras palavras que eu marquei foi pressing. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. It is one of the most pressing questions of our time. What is the relationship between financial and environmental meltdown? Are the two crises the same thing, needing to be dealt with together? Or do we, as even some business leaders suggest, have to fix the environment before we can fix the economy? A slew of books, e-books, pamphlets, and journals are tackling this thorny question. Então, eu vim aqui nesse parágrafo e marquei pressing. É uma palavra que eu não conheço, não sei o que significa. Então, eu vou pegar o termo pressing e vou no dicionário. Primeira coisa que eu observo é pressing é um adjetivo, neste contexto. Neste contexto. Porque ele pode ter outra função dependendo do contexto, certo? Definição em inglês, urgent or needing to be dealt with immediately, né? E aí eu coloco os exemplos. Isso é contextualização. Por que eu tenho que ter isso? Palavras têm significados múltiplos. Aqui ela significa isso. Em outro texto, pode ser que ela não signifique exatamente isso. E aí, o fato de eu ter o exemplo aqui, contextualizando o uso, além de tornar o entendimento muito mais fácil, a retomada da memória também fica muito mais ágil, eu vou entender que aquela palavra, neste uso aqui, tem esse significado. Ok? Um conjunto de sinônimos. Observem que isso aqui não é um decoreba. Você vai decorar a palavra pressing. Os seus sinônimos, se você entender o seu significado no contexto, com o tempo você vai associando os sinônimos, certo? Então, alguns sinônimos, por exemplo, urgent, crucial, demanding,
there, immediate, imperative. E aí as traduções, urgente, preocupante, premente. O uso não tem, nessa palavra aqui, eu já explico no próximo vocabulário, ela não tem o uso, que são palavras que têm formas obrigatórias. Ah, eu só posso usar essa palavra aqui dessa forma. Não tem como eu colocar isso para pressing, porque ela é um adjetivo. Um adjetivo ele é um modificador do substantivo. Né? Então, ele não tem palavras que têm uma forma obrigatória de uso. Ele vai casar com o substantivo. Pressing, obrigatoriamente, vai se casar com o substantivo ou com qualquer outra palavra que faça função de substantivo. Olha aqui, ó. Se a gente for observar aqui, ó, most pressing questions. Ele está ligado à palavra questions. Questions aqui é o substantivo. O seu modificador é o pressing. Ele dá ele vem intensificar o substantivo. Certo? Então, aqui ele não tem palavras obrigatórias. O que eu podia colocar aqui no usage? Substantivos. Noun. Tá? E aí, algumas collocations. O que são collocations? Só para a gente ter uma ideia inicial. A gente vai falar de collocations no futuro. Algumas palavras só podem ser combinadas com algumas outras determinadas palavras. É isso que dá uma aparência, uma fluidez nativa no seu discurso. Não é porque duas palavras aparentemente podem ser combinadas que elas serão combinadas. Não, o inglês ele dá prioridade para certas combinações. Né? Então, isso são collocations. E a palavra pressing pode ser combinada dentro deste contexto, né? Com problem, matter e need. E aqui você tem todo o problema do vocabulário exposto para você. Vamos ver outra palavra. Meltdown. Também está no mesmo parágrafo. Eu venho lá no dicionário e descubro que meltdown é um substantivo. Certo? Vou no dicionário e trago a sua definição em inglês. A complete failure, especially in financial matters. E aí eu coloco exemplos do uso da palavra meltdown. Vejam a importância. Meltdown, aqui neste texto, que eu quero que vocês leiam depois, ele fala sobre finanças e meio ambiente. Então, aqui ele tem relação com crash, colapso, crise financeira. Só que se você pegar no dicionário e olhar o primeiro significado de meltdown, tem a ver com catástrofe nuclear. Né? Então, é muito importante esse contexto para vocês entenderem que quando a gente está falando dessa palavra, nesse sentido aqui, é colapso financeiro. E aí, um sinônimo, tradução, uso, ou seja, aqui, meltdown é um substantivo. Ele pode ser contável ou incontável, dependendo do uso. E aí, com medida que você vai usando o vocabulário, você vai entendendo como é que funciona. E aí, algumas collocations. Economic meltdown, global moral meltdown, financial meltdown. Outro exemplo aqui. Deal with. Também estava lá no texto. Quer ver? Vamos voltar lá rapidinho, só para a gente ver onde é que ele está localizado. Bem aqui, ó. Are the two crises the same thing, needing to be dealt with together? Então, a gente já percebe que ele trouxe um verbo para trabalhar dentro do vocabulário. Pode trazer verbo, pode trazer adjetivo, pode trazer advérbio, conjunção. O importante é que o vocabulário de vocês ele seja extenso o suficiente para que vocês consigam sanar essa deficiência e para que vocês tenham um dicionário particular de vocês. Então, deal with, com o passado de deal with, é dealt with. Aí a gente vai no dicionário e percebe que ele é um phrasal verb. Né? O que é um phrasal verb? São verbos que, quando misturados com advérbios ou com preposições, eles mudam de significado. Ou ficam com significados muito próximos, mas eles acabam mudando o seu significado, eles querem dizer outra coisa. Conceito, a definição, to find a way to talk to someone or work with someone, especially as part of your job. Exemplos, she is good at dealing with difficult customers.
E eu posso colocar o exemplo do texto também. Por que não? Isso é benéfico, pois aguça a memória. A partir do momento que vocês lerem o exemplo que estava no texto, a memória ativa de vocês retoma a lembrança daquele estudo. E aí, naturalmente, a definição vai vir. Alguns sinônimos: handle, tackle, see to, attend to, take care of, something, process. Algumas traduções: sanar, manejar, tratar. O uso que eu falei, né? Deal with somebody or deal with something. É assim que eu vou usar a palavra deal. E algumas collocations: deal with a problem, an issue, a matter, a question, a situation, a crisis, a complaint. Outra vantagem de vocês terem o vocabulário de vocês escrito em alguma planilha é que vocês vão perceber para que lado vocês têm maior tendências. Um dia que vocês vão fazer revisão do vocabulário de vocês, vocês percebem que o texto de vocês tem muito mais termos econômicos do que termos literários. Opa, você já vai conseguir perceber, ver que, preciso ler textos literários. Eu estou dando muita preferência para textos econômicos e pouca preferência para textos literários. Vou ter que me dedicar um pouco mais a alguns textos literários. E aí você vai sana esse problema. Ou você vai ler o seu vocabulário e percebe o contrário. Tem muitos termos de literatura e tem pouquíssimos termos políticos. Então, você consegue direcionar as suas leituras diárias já para textos mais políticos, de geopolítica. Né? É importante ter vocabulário geográfico, é importante ter vocabulário histórico, é importante você ter vocabulário contemporâneo, alguns termos antigos. Esses dias eu acho que eu vi num Instagram de um Professora, colega. Oi, diga. eu tenho uma dúvida. Para poder achar esse vocabulário que tem que ter. Eu já tinha feito uma tabela mais ou menos parecida com essa, só não tinha colocado esse tal de usas Uhum. e também não tinha a tradução em português. Ok. A minha dúvida é: tem algum dicionário específico para poder eu encontrar, por exemplo, sinônimos e collocations? Ou você tem alguma indicação de um dicionário online que tenha todas essas informações Eu vou indicar organizadas? hoje. Eu vou mostrar para vocês. Tem uns truquezinhos na manga e assim, eu tenho muito dicionário em PDF que eu vou passar para vocês. Muito, 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 tá? Mas tem online, Perfeito. sim, e tem alguns dicionários online que até dispensam o formato físico. Eu gosto do livro, mas, por exemplo, se vai viajar, como é que você vai ficar carregando dicionário, né? Então, ter o dicionário online é bacana, mas eu já vou mostrar para vocês, tá? Professora, Diga, Carol. eu tenho uma pergunta. Dá para você estruturar essa tabela em flashcard ou Dá. é um método diferente? Dá. Qual que é a ideia? O vocabulário sem o contexto, ele é nada. Tem muita gente que fala assim, faça as flashcards, a palavra na frente e atrás faça a definição. É um desserviço. É uma perda de tempo. Por quê? Porque a mesma palavra pode ter 3, 4 significados. Como que você vai saber qual é o significado que você vai usar ali? O que você pode fazer para fazer os flashcards? Use as frases. Use os exemplos. Então, por exemplo, em vez de você colocar deal with, você pode usar o Quizlet ou o Anki. Eu gosto muito do Quizlet. Muito, muito, muito. Eu acho ele, assim, eu não me adaptei ao Anki, não consegui me adaptar. E no Quizlet, além de tudo, os flashcards são compartilhados online. Então, por exemplo, os meus flashcards podem ficar compartilhados para vocês e vice-versa, sabe? E aí, o que acontece? Ele faz uma estrutura de exercícios para memorização, o Quizlet. Ele cria, com base nos seus flashcards, ele cria exercícios para você praticando a memória. Então, põe o texto, põe o exemplo. Por exemplo, aqui, ó. She's good at dealing with difficult customers. E daí, lá no Quizlet, você marca a palavra dealing with, que é a palavra que você quer lembrar o significado. Essa é a palavra que você quer lembrar o significado.
E aí, qual que é a ideia? Você lembrar o que significava toda essa sentença. Você pode, por exemplo, colocar a frase na frente e atrás o significado. E aí você contempla tudo. A definição e o contexto. Você não perde nada. Assim como você pode fazer das collocations. Por exemplo, você pode colocar a palavra deal with, certo? E atrás você coloca, por exemplo, 4, 5, 6 collocations. E aí a tua meta sempre vai ser lembrar pelo menos de 3, 4. Já é um bom exercício para você lembrar as collocations, tá? E assim, o Anki, eu não consegui me adaptar. Tem muito diplomata que indica, né? Eu estava conversando esses dias com um deles e aí eles falaram, não, o Anki é bom, Natália, ele é muito simples, você só coloca o flashcard e vai virando. O Quizlet, ele monta exercícios. E assim, eu achei alguns outros Quizlet, para quem tem interesse, por exemplo, e tem dificuldade em gravar países de determinados continentes, por exemplo. Teve um rapaz que criou um Quizlet só sobre países da Ásia. Você tinha que lembrar quais eram os países da Ásia. E ele fez um mapinha. Sabe? E daí você vai fazendo os exercícios e vai treinando a memória. Dá para fazer sim por flashcards. É muito bom e até recomendo. Se vocês Eu quiserem... uso esse segundo que você falou, só que eu também não gostei do Anki. Eu achei o segundo melhor por O conta Quizlet. que parece um joguinho, e às vezes fica até mais tranquilo estudar, que às vezes você tá tão cansado. Só Isso. que eu tava fazendo assim, eu uso para todos os idiomas, na verdade. Só que eu fazia como a palavra e o significado. Só que eu sentia que às vezes não estava dando muito certo, né? Agora essa opção que você falou, acho que vou tentar fazer. Isso. Vocabulário sem contexto é a mesma coisa que nada. Porque o que dá o direcionamento do vocabulário é o texto, é o contexto em que ele está incluído. Então, se você não tem o contexto para te dar o direcionamento, como é que você vai adivinhar o que significa a palavra, né? Mesmo que ela tenha um significado no universo inteiro, ainda assim é importante o contexto. Uma palavra muito simples, e que quando eu descobri, eu tinha acho que uns 14 anos quando eu descobri, que ela tinha 2 significados, que é a palavra book. Eu lembro com exatidão, porque assim, foi um choque. Eu tinha 14 anos quando eu descobri que book não era só book de livro, não era só livro. Que book era também reservar. Eu olhei aquilo e falei, peraí, até book tem outro significado? Meu pai não pode? E aí você pega lá a palavra book no card. E atrás, ela vai estar escrito o quê? Pode estar escrito livro, pode estar escrito reserva, né? Então, aí, qual que você vai citar? Aí, se tiver o exemplo na frente e tiver o significado atrás, vai funcionar super bem. Alguém me chamou no chat, gente, eu não consigo. Chama de novo, que eu não consigo puxar aqui. Eu ainda tô aprendendo a mexer com esse trem aqui. Ah, Não, viu? fui eu fazendo palhaçada, porque eu falei, pronto, eu não sabia esse rolê do book, assim, nunca precisei, sei lá, nunca apareceu no contexto. Por exemplo, você vai ligar num hotel e você quer marcar a sua estadia no hotel no dia 3 dias. Um dia antes da prova, para o dia da prova e para o dia seguinte. Isso é to book. Então, to book é um verbo que significa reservar. Aprendi com 10 anos a mais que a prof. Descobri quando fui viajar para fora, tá vendo? Por isso que só o uso da palavra sem a contextualização é um desserviço para vocês, gente. Vai levar muitos anos. Esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram me perguntando quanto tempo levaria uma pessoa que está no nível básico para chegar no nível da prova. Gente, nada é impossível. Absolutamente nada é impossível, desde que tenha força de vontade, disciplina e pensamento positivo. Eu acho que pensamento positivo é tudo nessa vida. Evitar reclamação é
eu acho que deveria ser meta de todo mundo. Aí entra um pouco a minha parte espiritual, trazendo conselhos da vida para vocês, né? São 3 anos estudando, 40 anos de vida, 3 filhas nas costas, eu banco a minha casa sozinha, não tenho marido, antes que perguntem, não tenho namorado, eu só trabalho, estudo e cuido das minhas filhas. Então, eu acho que algumas coisinhas eu posso trazer para vocês. Então, dedicação e disciplina é a chave do sucesso. É a chave do ganho, é a chave de tudo. Não precisa ser aquela disciplina cartesiana, aquela que se você colocou que às 8 horas da manhã você vai estar sentada na sua mesa estudando política internacional, e se você chegar às 8h01, meu Deus, estou atrasada. Não, mas todo dia você estuda, todo dia você cumpre as suas metas, todo dia você coloca lá, não, minha meta, e seja racional com você, com a pessoa que você é. Se você é uma pessoa noturna e resolve estudar 5 horas da manhã, você está sendo contraproducente com você mesmo. Sejam realistas, se conheçam. Esse concurso, antes de tudo, é autoconhecimento. Então, ele me perguntou, professora, quanto tempo levaria uma pessoa que está no nível básico para atingir o nível da prova? Gente, com dedicação e disciplina, 1 ano e meio, 2. Com certeza. Lendo, estudando, fazendo exercício, escrevendo. Segunda fase, não começa a se preparar depois que se passa para o TPS. Passei no TPS, vou começar a preparação para a segunda fase. Não. É assim, você pegou o edital e decidiu que vai estudar para o CACD, você já começa a se preparar para a segunda fase. Como, professora? A princípio, sairão resumos. Você vai ler um texto, vai fazer o resumo. Você vai fazer uma aula online, você vai fazer um resumo. Mas você já pode criar aquela capacidade de crítica. O Caco Pena fala uma coisa que eu acho incrível para ele. Que ele fala assim, se você tem a necessidade de falar, de escrever, cria um blog. E eu já falo para ele que eu gosto do diário. Né? Eu gosto do caderninho, com cadeado. E eu ainda escrevo em inglês. Porque aqui em casa, só a minha filha mais velha fala inglês, então ninguém vai conseguir entender. E agora eu ainda danei a resolver a fazer esse bendito diário em francês. Tá tudo errado, mas tá saindo. O que é importante no idioma? Contatos diários com o idioma, todos os dias. Pequenas leituras, mesmo que não seja para você fazer o estudo ativo, pegar o vocabulário, pontinho por pontinho, não é essa a ideia. Mas é você ter contato com o idioma todos os dias, isso é importante, certo? E pequenas escritas. Vocês podem começar com pequeninas frases, pequenos parágrafos a respeito de alguma opinião que vocês tenham, de algum temazinho do dia a dia, né? Por exemplo, o IADES é uma fonte imensa de argumentação para nós, né? Por que o IADES? Por que essa banca faz isso conosco? Então, é uma forma de você desabafar, mas desabafe no idioma que você está estudando. Beleza, Carol? Respondi sua pergunta, né? Então, tá bom. Vamos lá. Então, pegar o esquema do vocabulário, isso aqui para todo o estudo ativo vocês façam. No começo, dá muito trabalho. Tem gente que desiste de fazer o vocabulário porque ele dá trabalho. Ele dá trabalho mesmo, tá? É um saco. Porque ele é um ida e volta. Pega, lê o texto inteiro. Volta, lê o vocabulário. Marca. Aí vai, pega o vocabulário, vai no dicionário, traz a definição, volta no texto, pega o exemplo, põe na tabela, aí volta no dicionário, pega o exemplo, pega o sinônimo, põe na tabela, volta no dicionário, daí pega o dicionário português e inglês, vê a tradução. Aí volta no dicionário, vê qual que é o uso, aí vai no dicionário de collocation, dá trabalho. Mas vale a pena. Eu garanto a vocês. Vale a pena. Não só para as high frequency words, que são as palavras que mais aparecem nos textos, como para as low frequency words, que são as palavras que menos aparecem. Porque a partir do momento que aparecer no texto uma palavra que ela tem baixa frequência, ela automaticamente vai aparecer na sua planilha.
E você vai revisar. Então, ela não vai ser uma palavra que você vai ter contato com ela esporadicamente, assim, raramente. Desculpa, não é esporádico, é raramente. Não. Serão contatos esporádicos. Por quê? Porque ela está no seu dicionário. E como eu disse, o uso desse dicionário particular, além de tudo, é um guia daquilo que você está estudando mais e daquilo que você está estudando menos. Meu texto, por exemplo, não tem muitos termos geográficos. Professora, mas nunca caiu no TP, nunca caiu na discursiva um tema de geografia. Pelo amor de Deus, não falem alto, porque se alguém da banca escutar, nós estamos perdidos, né? Aí nós estamos tudo lascados, porque daí a primeira coisa, puta, vamos botar algum tema de geografia. Olha que legal. Aí lascou todo mundo, né? Então, leiam de tudo, leiam de tudo, leiam de tudo. De verdade. O Anderson perguntou, dicionários. Isso aqui é um print do meu celular, gente. É um aplicativo, é um dicionário. É o Longman, tá? Esse aqui é o Longman. Quem já ouviu falar do Longman Dictionary Contemporary for Studied English? Ele é maravilhoso, gente, esse dicionário. Sem contar que ele tem aplicativo. Ele tem a versão dele online, né? Lá no... Você entra na internet e tem a versão dele online. E aí tem a versão dele como aplicativo. Essa é a versão gratuita. Tem a versão paga. Eu uso a versão gratuita, é suficiente. E aí aqui, ó, só para vocês terem um exemplo, eu já peguei exatamente uma palavra que a gente tem dentro do texto, que é a palavra deal with. Ó, ele já baixa aqui, ó, deal with somebody e something. Ele dá o significado. Podem ver que tem até o número 2 aqui embaixo. Eu não consegui tirar um print maior. Eu tenho dificuldades com tecnologias. Acho que quem não tem, né? Mas enfim. Então aqui, ó, to take the necessary action, especially in order to solve a problem. E aí ele já dá um sinônimo de cara, handle. E aí aqui, ó, ele já dá algumas collocations também, ó. Deal with a problem, an issue, a matter. Deal effectively, adequately, with something. Então, ele já vai direcionando. Posso sim, é Longman. Tá? O nome do dicionário é Longman. Procurem no app. E aí aqui, ó, se vocês prestarem atenção, ele já coloca as collocations para os 4 significados. Aqui tem 4 significados, eu não consegui tirar o print, mas são as collocations para todos os significados da palavra. Gente, não é todas as palavras que têm collocations. Não são todas as palavras, tá? Tem muitos adjetivos que se encaixam com qualquer substantivo. Qualquer substantivo. Então, o dicionário é muito importante, tá? Eu vou mostrar, eu deixei aberto aqui para mostrar para vocês, daqui a pouco eu já mostro. Tem o dicionário também da Oxford, acho que até a Clarissa Machado colocou no Instagram dela a indicação desse dicionário de collocation da Oxford. Eu tenho a versão dele em PDF, depois eu passo para vocês, vocês não vão precisar pagar R$250 na versão física. E tem quem venda esse dicionário porque ele é uma versão que tem poucas edições e, assim, a maioria deles é usada. Eu vi, a última vez que eu vi para comprar esse dicionário usado, R$750. Chorem. Eu quase morri. Aí, hoje, procurando na Amazon, 218. Com mais R$40 de frete. Falei, vamos ficar na versão PDF, né? Vamos ficar. Então, aqui, ó, ele dá... Collocations podem ser, por exemplo, um verbo com um substantivo, um verbo com um adjetivo, um verbo... O do Cambridge, eu acho que ele tem menos termos. O do Oxford tem 930 páginas. Você lembra quantas páginas tinha do Cambridge? Eu não me lembro. Pois é. Talvez porque ele seja aquelas versão de bolso. Né? Já a do Oxford são 930 páginas. Ele é desta grossura, assim.
Eu adoraria ter a versão física dele. Mas assim, o PDF eu passo para vocês, façam bom uso. A única coisa chata é, por exemplo, não dá para fazer aquele lindo e maravilhoso Ctrl F, né? Que você vai lá e digita a palavra e ele vai buscar. Mas existe, como está em ordem alfabética, nada impossível de se buscar de maneira rápida e fácil. E aí ele mostra aqui as collocations deste verbo aqui, deste phrasal verb, com substantivos. E lá para baixo ele vai mostrar collocations com verbos, se tiver, collocations com adjetivos, se ele tiver, enfim, ele vai mostrando. Ele é muito bom. Isso aqui é a versão de aplicativo, tá? Tem a versão de dicionários, outros dicionários aplicativos também, mas eu gosto do Longman. Eu já gosto do Longman, tá? Tem quem tem o Lingui também, tem o Lingui na versão celular. O bom do Lingui é que ele dá muitos exemplos. É bem bacana, mas assim, o Longman já resolve boa parte dos problemas. E eu trouxe esse exemplo aqui, porque eu queria mostrar para vocês uma palavra que, se vocês procurarem num dicionário qualquer, ele não vai achar. Slew, dentro do texto, slew ele é um verbo. É o passado de slay. Vocês vão procurar ele em dicionário comum e não vão achar o significado dele igual do texto. E aí, às vezes, vocês vão ter que ficar buscando em vários e não vão achar, tá? Dentro deste texto, por que eu trouxe isso aqui? Porque no texto eles trouxeram um vocabulário informal. Só por isso que eu queria mostrar para vocês. O que eu quero enfatizar aqui? A leitura de vocês não pode ser voltada simplesmente para textos formais, porque podem aparecer textos informais. Vocês vão usar da formalidade para escrever, lógico. Mas não quer dizer que a Branca é obrigada a só trazer para vocês termos formais. Ela pode trazer o que ela quiser. Simplesmente ela pode trazer o que ela quiser. E aqui o slew, na forma como está aplicado no texto, que depois eu quero que vocês leiam, ele é aplicado como uma expressão idiomática informal. Como é um texto jornalístico, né, da New Scientist, o jornalista que escreveu o texto, escreveu ele de forma formal, porém usou um vocabulário informal. E aí eu vou correr o risco de ser repetitiva e vou repetir. Leiam de tudo. Até bula de remédio. Serve para o português também. Leiam de tudo. Ok? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de como que são os exercícios do TPS e o que eles querem que vocês observem. Então o texto aqui, só para dar um resumo para vocês, ele fala que o problema ambiental traz também uma dívida econômica. Porque a gente não cuida do meio ambiente, a gente criamos um déficit financeiro por causa do meio ambiente. E aí eles discutem se o meio ambiente tem que ser tratado primeiro e depois a economia, ou se tem que tratar primeiro a economia e depois o meio ambiente. E aí eles tentam mostrar como o meio ambiente é mais importante do que a economia, que as coisas têm que ser tratadas juntas, têm que serem casadas. Né? E eles falam de crise, que daí se cria uma nova crise financeira, que seria a crise financeira ambiental, decorrente da degradação. Basicamente isso. E aí aqui, ó, a expressão consumer binge is used as antonym for the expression reckless consumption. Vocabulário. Antônimo. Se você sabe o que é consumer binge, você vai entender o que é reckless consumption. Se eu vejo aqui reckless, essa palavra aqui, ó, muitas vezes os sufixos, prefixos, eles podem ser bons indicativos. Por exemplo, colocou up, cima, down, baixo. Dependendo da palavra que eu junto, ou eu dou uma ênfase para a palavra para subir, ou eu dou uma ênfase para a palavra descer, né? Digamos, less. Lembra de more or less?
É, more or less, né? Então, se eu falo reckless, eu já estou falando que alguma coisa é menos. O que que é menos? O cuidado. Então, é descuidado. E aí, é claro, que você tem que saber o que que é binge. Binge é farra, é gastança, é você consumir sem olhar o amanhã. Isso é o binge. Aí você olha aqui, antônimo. Peraí, mas ele está falando de consumo descuidado. Ele está falando de consumo sem limites e está dizendo que um é antônimo do outro? Eu preciso retomar o texto? Não. Basicamente aqui não. Porque só quando ele disse aqui antônimo e as palavras querem dizer a mesma coisa, a questão já está errada. Então, quando vocês forem fazer a prova, simulados, exercícios de TPS, diquinha, leiam as questões primeiro. E depois vão para o texto. Por quê? Vocês já vão direcionados ao que vocês vão buscar. O que que vocês vão buscar? Pensem comigo, vocês vão fazer a prova. Isso serve para a prova de português também, que tem textos longuíssimos. Aí você chega na prova de português, na prova de inglês, começa a ler o texto. Aí você lê o texto todo. Aí você vai ler a questão. Beleza. Entendeu a questão? Aí precisa responder. Aí você volta no texto. Aí você vai ler o texto inteiro para poder determinar o que que aquela questão quer dizer. Cortem o meio do caminho. Façam um atalho. Leiam a questão. Eu vou resolver o texto, eu leio a questão. E aí eu vou no texto. E eu já vou lendo o texto de maneira direcionada. Certo? Esse seria o tipo de questão que você não precisaria voltar no texto. The word cogent suggests that the argument put forward by Amy Lark is ill-founded. Aí vocês têm que entender, por exemplo, você não conhece o que que é, você não sabe o que que é ill-founded. Você não sabe, não consegue. Gente, eu nunca vi essa palavra. Mas você lembra que ill é doente. Ah, mas ill é doente. E se ele está falando argumentação, opa, mas é a argumentação da Amy Lark. É doente? Então, como que a argumentação é doente? A argumentação, então, é mal fundamentada. Isso, gente, é a capacidade de dedução de significado pela leitura. Como que se ganha isso? Leitura. Eu sou chata, mas é leitura. Você lê tanto que você acaba ganhando as manhas dos sufixos. Você lê tanto que você ganha as manhas dos prefixos. Você lê tanto que você sabe o significado de uma palavra e sabe que quando ela se junta com a outra, ela modifica aquele significado. Então, ela dá indícios do que aquilo ali que você nunca viu pode significar. Terminou com L e Y. Opa, as chances de ser um advérbio é muito grande. Vamos no texto. Tem funções de advérbio? Opa, tem funções de advérbio. Outro conselho maravilhoso que Marcílio me deu. Casem os estudos de inglês com os estudos de português. Não façam uma coisa separada da eu vou estudar português, terminei. Agora eu vou estudar inglês, terminei. Não, casem. Casem. Por quê? O substantivo no português é igual ao substantivo no inglês. O adjetivo no português é igual ao adjetivo. Estou falando de funções, tá? É igual ao adjetivo no inglês. Um advérbio no português é igual ao advérbio no inglês. Você saber o que é um predicativo, um adjunto adverbial, né? Gente, se você sabe o que é um predicativo em português, você sabe o que é o predicativo em inglês. Garanto a vocês. Se vocês sabem o que é um sujeito em português, vocês sabem o que é um sujeito em inglês. Se vocês sabem o que é um objeto direto em português, vocês vão conseguir entender o que é um objeto direto em inglês. Se você sabe o que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva no português, você sabe o que é no inglês. Sabe? E aquilo que é diferente, você consegue detectar com maior facilidade. Ah, eu faço aquela associação. Puta, aqui no português é desse jeito, no inglês é diferente. Você grava porque é diferente.
Porque como você está casando os dois estudos, alguma hora vai encaixar, outra hora não vai dar liga, não vai vir. E aí, porque não dá liga, você consegue acessar a memória. Casem os estudos de inglês com português. Tentem estudar essas coisas juntas. Num dia, por exemplo, segunda-feira você estuda português e na quinta-feira você estuda inglês. Você está casando, sabe? E vai fluindo tudo junto. É ótimo, faz toda a diferença. Então, aqui, ó, isso aqui é questão de TPS mesmo, 2013. E aí, aqui, ó, vocês podem ver, ó, based on the text, choose the correct answer. Era de marca X. Aqui era a questãozinha de marca X, ó. E toda de vocabulário. Toda. Se vocês prestarem atenção, veio o número 2 aqui, não o número 1. Por quê? Porque a primeira questão desse exercício aqui do TPS, que eu vou mandar depois para vocês verem, ele foi anulado. Era a questão 29, 30, 31 e 32. A 29 foi anulada. Porque não tinha questão certa. Aqui, ó. Também, marque X. Aí é uma questão de reescrita. Por quê, ó? The sentence. By ransacking global. Aí tem toda a frase lá, né? Credit card draws down financial credit. Means. Aí é pura interpretação de texto, né? É você ler aqui e saber exatamente o que essa frase quer dizer. Era uma dessas aqui tá certa. Esse exercício vai para vocês irem tomando gostinho. E aqui, certo e errado. Prof, por que tem só A, B e C? Porque a questão, se eu não me engano, a questão B mesmo, A, B, C e D que tinha. E a B foi anulada. Então, recursos é obrigatório vocês fazerem também. A gente tem que saber fazer recursos, saber montar. A gente tem que saber fazer. Porque se você quiser que um professor faça, ele faz. Tá? O último professor que eu paguei, que eu pedi orçamento para fazer recurso, para mim, eu quase caí dura. R$1.000. Quase morri. Mas assim, se eu tivesse dinheiro sobrando, só para eu não me atrapalhar toda e não acabar perdendo ponto porque eu não sei argumentar, eu teria pago. Mas eu não tenho. Então, a gente tem que saber. E a gente tem que saber onde buscar a informação. Se é um problema, por exemplo, de interpretação de texto, eu vou no texto. Se é de reescrita, eu vou na gramática. Eu vou no dicionário de vocabulário. Tem que saber buscar e tem que saber argumentar. Então, hoje eu vou dar só uma passada nessa gramática inicial, que é muito básica e até boba. Não tem por que a gente se meter longamente nesse início, que é o verbo to be e present continuous. Isso aqui acho que minha filha de 8 anos está estudando isso há 2 anos. Tá? Então, vamos lá. Verbo to be, gente, é presente, né? Ser e estar. Simples assim. O que eu quero que vocês pontuem e quero que vocês observem? Quando vocês forem escrever um texto de vocês, por favor, nunca usem as short forms, the contracted forms. Sempre usem long forms. Formas contraídas é informal. A formalidade, ela está presente aqui, nas long forms. Ok? Então, o verbo to be é ser e estar. Beleza. I am Natália. I am a teacher. I am a student. Né? Ser e estar. I am at my house. Enfim. Ele tem uma conjugação. Primeira pessoa é I am. Terceira pessoa, he, she, it, is. E primeira, segunda e terceira do plural, are. Quero fazer a negativa. He is not, you are not, I am not. Formas contraídas, professora, posso escrever no texto? Não, escreve não, é he is not, não é he isn't. Mas vocês têm que saber porque vai estar nos textos, tá? Todo texto vai ter verbo to be. Sem exceção. Porque ele é muito básico. E, além de tudo, o verbo to be é importante por quê? Porque ele é auxiliar para muitos tempos verbais. Tá? Então, você vai precisar saber o verbo to be. E ele vai estar presente no presente, pode estar presente no futuro, está presente no passado. Então, ele é auxiliar para muito tempo verbal. Tá?
Posso usar pronome interrogativo com ele e para fazer as interrogativas eu simplesmente pego o verbo to be e inverto com o sujeito. Percebam a minha fala, eu não falei inverto com o pronome, eu falei inverto com o sujeito. Por quê? Pronome é isso aqui, ó. I, he, she, it, we, you, they. Isso é pronome. O que o pronome faz? O pronome substitui o sujeito. Geralmente, o sujeito é um substantivo com seus determinantes. Como assim, professora? Não estou entendendo. Vamos olhar esta frase aqui, ó. Is your mother at home? Qual é o sujeito desta frase? O sujeito desta frase é your mother. Qual é a referência do sujeito? Mother. Por quê? Porque ele é o substantivo. Ele é o central deste sujeito. É ele quem exerce a ação do verbo. Lembrem, gente, sujeito. O que é um sujeito? Sujeito é algo ou alguém que exerce a função, que exerce a ação do verbo. Esqueçam voz passiva. Deixem voz passiva lá no canto. Certo? Não vamos confundir agora. Depois a gente chega na voz passiva. Vamos no basicão. Sujeito é o quê? É aquele que exerce a função do verbo. Quem que exerce a função aqui desta frase? Mother, que está conecta a um pronome possessivo. Your mother. A gente vai retomar isso aqui, não se preocupem, tá? A gente vai voltar em sujeito, vamos voltar em objeto, vamos voltar em substantivo. É só para vocês entenderem. Então, eu estou invertendo o verbo to be aqui com o sujeito. E esse your mother, eu posso substituir por um pronome. Qual pronome? She. Ok? Então, por favor, quando ele fala, ele inverte com o pronome, ele está sendo contraproducente. Inverte com o sujeito. Porque o sujeito aqui está fácil de você enxergar, né? É um pronome. Mas e se o sujeito for uma oração inteira? Né? Então, você vai inverter com aquele sujeito todinho. E pronomes interrogativos vêm antes aqui vem antes do verbo auxiliar ou do verbo to be, tá? Então, bem basicão mesmo. Present continuous. O que eu quero que vocês guardem do present continuous? Primeiro, o seu formato. É o sujeito, o verbo to be, mais um verbo no particípio. Como que é o particípio dos verbos em inglês? É o verbo com ing. Tem muita gente que se atém àquelas regrinhas de ortografia, né? Ah, se terminou em E, eu tiro o E e ponho o ing. Se terminou em S, eu tiro... Não se atenham muito nisso, porque assim, você acaba perdendo um tempo precioso gravando técnicas de substituição que você pode ganhar nas leituras. Uma manha que vocês podem colocar, por exemplo, vocês deram de cara no vocabulário, no estudo de vocabulário de vocês com um verbo. Né? Lá embaixo você já não coloca se ele é substantivo, adjetivo, aí você vai colocar verbo. Certo? E embaixo já aproveita para colocar o formato dele em ing, formato dele no passado, formato dele no particípio passado. Você vai ter tudo. A informação inteira daquele verbo na sua mão. Você vai saber se ele é regular, se ele é irregular, a gente vai voltar nisso, né? Mas se tem substituição de letra ou não tem, se você tira o E e põe o I, tá tudo ali. E à medida que você vai vendo vai fazendo a revisão, professora, eu preciso fazer revisão de vocabulário todo dia? Não. Não. Uma vez por semana, a cada 15 dias. Todo dia não, tá? Aí, às vezes, aquele dia você não tá muito bem. Faça metade hoje, metade amanhã. Porque assim, se vocês fizerem a tarefa direitinho, vai chegar uma época em que essa lista de vocabulário de vocês vai ter brincando ali 5, 6 mil termos. Fazer revisão isso numa sentada é muita coisa, né? Faz um tanto no dia, outro tanto no outro, daí na outra semana você já faz da outra metade que ficou e assim você vai. E o Quizlet é bom para isso, né? Os flashcards. Você vai brincando, vai montando, você está estudando e tá ali rememorando tudo que você quer
Sim, o Rafael perguntou se a gente deve evitar a contração do have e dos outros auxiliares. Sim. Contração é informal. Tá? Contração é informal. Evita tudo. Então, aqui, sujeito, verbo to be e particípio do verbo, que é só o ing, verbo com ing. Pronto. O que vai ser conjugado? Verbo to be. O verbo to be que vai conjugar. O verbo com ing não muda. Ele vai ser sempre verbo com ing e sempre vai ser verbo com ing. O único que vai conjugar, digamos assim, é o verbo to be. Então, dependendo do sujeito, é uma conjugação. I am, he, she, it is, you, we, are, you, we, you e they are. E aí o verbo no ing. Esse quadrinho aqui, ó, é que eu quero que vocês guardem na memória. Present continuous, ele é o agora. A princípio é isso que eu quero que vocês guardem. Ele é o agora. São situações que estão em progresso agora. Também tem gramática que diz assim, que não é present continuous, é present progressive. Por quê? Porque ele fala da progressão daquela situação no agora. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, please be quiet, I'm working, isso aqui eu tô fazendo agora. Look, there is Sarah. She is wearing a brown coat. Agora. Tá? Where are the children? They are playing in the park. Agora. A princípio, guardem isso na cabeça. Não se preocupem com outras ideias. À medida que a gente vai estudando a gramática, a gente vai vendo que o present continuous tem outras atribuições. Mas, a princípio, o present continuous fala do agora, da progressividade de algo no momento. Fazer questionamentos é a mesma coisa, é só eu inverter o sujeito com o verbo to be. E aí, para eu fazer a negativa, aqui eu não falei, né? É só colocar o not. E tem as formas contraídas também, ó. She isn't eating, né? Ou she is not eating. Simples. Negativa dele e a interrogativa, né? É só inverter o verbo to be com o sujeito. Present continuous, eu inverto o verbo to be com o sujeito. Estou batendo nessa tecla porque tem outros tempos verbais que vai dar um nozinho da cabeça. Vai ter o verbo to be, não é o verbo to be que inverte. Tá? E eu posso usar pronomes interrogativos. Where, who, what, how long, tá? E eles vão ficar aonde? Eles vão ficar na frente do verbo auxiliar. Tá? Eles vão ficar aqui, na frente do verbo auxiliar. Então, essa é a ordem. Pronome interrogativo, verbo auxiliar, o sujeito e o verbo no ing. Tá? Então, aquelas regrinhas que eu falei para vocês, verbos terminados em e, eu tiro o e e ponho ing. Come, coming, write, writing, dance, dancing. Verbos monossilábicos, ou seja, só tem uma sílaba. Terminados em consoantes, precedidos de vogal. Eu dobro a última vogal e ponho ing. Preciso gravar isso, professora? Não. À medida que vocês vão lendo e vão ganhando vocabulário, vocês vão ver que isso vai ficar intuitivo. Verbos terminados em e. IE. Né? IE. Eu tiro o IE e coloco o Y. Tem outras regras? Tem. Tem outras. Eu acho desnecessário. Peixe pequeno, no mar tão grande. Acho que a gente tem mais coisas para a gente se preocupar. Ok? Então, vamos consolidar? Vocabulário obrigatório. Ó, o Anderson disse que fez umas tabelas temáticas, separando por tema, diplomacia, economia, tecnologia, meio ambiente. Anderson, suit yourself, do jeito que você achar melhor. Aquilo que você achar que for melhor para os seus estudos, manda a brasa. Se você achar que dividindo por temas você consegue estudar melhor, manda ver. Se você achar que misturando tudo também vai te ajudar, manda ver. Essa divisão temática é legal, no sentido, por exemplo, você vai fazer um texto e você, não, eu não gostei do meu texto, eu vou dar uma melhorada nele
em termos de vocabulário. Você já vai, por exemplo, se você está falando de finanças, de economia, você já vai na sua tabela de economia e já vai trocando os termos por ali mesmo. Mas junto ou separada, aí vai da sua percepção de aprendizagem. Tá bom? Então vamos lá, vamos só fazer um batidão aqui. Então, vocabulário, leiam. Ah, legal, Thalita. Beleza. Façam, gente. Quiserem fazer temáticos, podem fazer. Os meus são misturados, confesso. E os meus, além de misturados, são por ordem alfabética. Tá? Então, eu já faço tipo um misturão. Agora, se ajuda para vocês no temático, massa, muito bom. Então, vocabulário. Leiam. Leiam o máximo que vocês puderem. Um texto, pelo menos, por dia. Eu tenho certeza que o professor de espanhol falou isso, eu tenho certeza que a professora de francês falou isso para vocês. E assim, se vocês pararem para pensar, vocês leem em português todo dia, né? Todo dia vocês leem alguma coisa em português. Né? Pensem como vocês ganharam fluência no português. Como que vocês ganharam fluência no português quando vocês eram criança? A princípio misturando, a princípio conversando, né? Ouvindo, não é? As pessoas falando. Quando você aprendeu a ler, você lia todo dia. Né? Minha filha está na alfabetização, tá lendo agora. Ela lê tudo. Tudo que ela vê, ela lê. Então, leiam. Leiam de tudo. Aqui eu digo assim, dê preferência para literatura e jornalismo. Para quem está com inglês básico, muito básico, não vão para The Economist. Vocês vão ficar doidos. Cada página, cada linha que vocês vão ler, vai ter pelo menos 5 palavras que vocês não vão saber. E aí vocês não vão conseguir entender o contexto. Então, peguem textos mais simples. Não tão rebuscados. A The Economist é muito rebuscada. Não inventem, por exemplo, de querer ler Jane Austen com inglês básico. Não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Tá? Ah, professora, o que eu posso ler? Bom, hoje eu já vou dar o livro para vocês começarem. Ok? No começo, tentem evitar termos técnicos. À medida que vocês forem evoluindo nos estudos, aí sim, desçam o cacete em termos técnicos. Literatura mais rebuscadinha. A hora que vocês perceberem que a leitura está fluindo melhor, aí vocês já podem ler um Jane Eyre em inglês, já pode pegar uma Jane Austen para ler. Livro fácil para ler em inglês. Agatha Christie. O vocabulário dela é muito bom e simples. Porque ela primava muito pela história, né? Então, ela colocava sempre um vocabulário mais simples. Agatha Christie, para quem está começando o inglês, é ótimo. Aí você vai falar assim, professora, eu comecei a ler, a primeira página eu já tive 10 palavras que eu não entendi. Ótimo. Ótimo. Maravilha. São palavras que vão para sua lista de vocabulário. E você vai ganhando vocabulário. Certo? Agora, eu prefiro dar um texto para vocês, que vocês vão ter dificuldade com 10 palavras no vocabulário na primeira página, do que dar um texto para vocês em que na primeira página todas as palavras vão ser difíceis. Entenderam a diferença? Tem leituras, tem algumas páginas na internet que eles fazem assim, eles pegam os clássicos e reescrevem para o nível de inglês que você tem. Então, é a leitura direcionada por teu nível de inglês. Então, o mesmo livro, escrito de 6 formas diferentes. Tem ele escrito para o nível A1, tem ele escrito para o nível A2, tem ele escrito para o nível A3, desculpa, B1, B2, C1, C2. Que daí o C2 é o original. A Júlia falou assim, tentei ler Moby Dick, foi horrível, foi traumatizante, eu garanto. Outro que eu não recomendo, por favor, não leiam. O Velho e o Mar, de Hemingway. Tá? Leia, Raquel, leia. Agatha Christie é. Além das histórias serem boas, que, né?
A leitura dela é ótima. O nome do site eu vou passar para vocês. Tá? Eu vou passar para vocês aonde. Não são todas as literaturas que ele tem lá, mas tem bastante coisa, vou passar, tá, Carolina? A Carol disse que tentou ler 1984. Não, mas a gente vai ler Animal Farm. É o nosso primeiro livro, Animal Farm. Ele é desta finurinha assim, ó, ele é pequenininho, ele é uma delícia. E assim, ele já... Qual que é a grande sacada do George Orwell com Animal Farm? Ele é um livro pequenininho, extremamente crítico e reflexivo. Ele já vai fazer assim, na cabeça de vocês. Quem já leu deve confirmar. Porque ele é um livro maravilhoso. O Rafael, Hobbit é legal para quem gosta do gênero, vocabulário médio, mas ele usa uma ou outra palavra bem interessante que não aparecem em todo lugar. Eu vou confessar que eu não consegui ler o livro e não foi por causa do vocabulário, não. Eu não gostei da literatura. Eu adoro os filmes, mas o livro não dá. Não faz isso comigo, você destrói meu coração. Desculpa, o livro eu não consegui. Os filmes vai, mas o livro não. Eu, por compensação, li todos os Harry Potter, sabe? Nossa, o Hobbit é muito difícil. Muito difícil Não de é, ler. é só o começo, porque, quer dizer, eu posso estar enganado, mas eu tive essa impressão também. As primeiras 10, 20 páginas são difíceis para você entender a estrutura da composição do autor, porque ele tem uma escrita menos na ordem direta do que a gente costuma utilizar, e ele usa uma ou outra palavra que a gente não vê tanto. Então, por exemplo, ele usa o verbo to dwell o tempo todo. E variações dele, assim, eu nunca tinha visto em lugar nenhum a utilização até eu ler ele. Mas depois que você pega o ritmo, assim, do segundo capítulo para frente, fica muito simples, porque você se acostuma com o estilo do autor. O texto em si não é um texto tão pesado. Ah, mas é que é um autor muito peculiar, né? Porque o cara é um linguista, né? Aí a apelação, né? Mas olha aí, ó, uma boa dica do Anderson, para quem gosta do gênero, né, e quer tentar, gente, é ótimo. O Hobbit eu não consegui, porque para mim aquele primeiro capítulo descrevendo o condado já me matou. Não foi por causa, né? Um capítulo explicando o que é o condado me matou. Agora, por exemplo, quem gosta de Harry Potter? Quem foi que colocou aqui que está esperando o Harry Potter há 8 anos para ler? Não faz isso, Carolina. Leia Harry Potter. Ele em inglês é uma delícia. Ele é rico em detalhes. O filme é ótimo. O livro... Gente, o livro, ele dá um choque na gente, porque é tanto detalhe, é tanta coisa. Ele é maravilhoso. E a vantagem de ler o Harry, se você já leu em português, é que te ajuda a ler o texto com mais fluidez, mesmo que você não conheça todas as palavras e tempos verbais, porque você puxa da memória. Eu tô lendo em francês agora. Ah, metido! Só para você exibir aqui para nós, né? Ui, ui, ui. Não, tô sofrendo. Não tá sendo fácil, não. Que você leia inteiro, que você entenda e que, ó, e passe logo. É isso que a gente espera. Pelo menos é o que eu desejo. Tá? Agora, eu tive muita dificuldade, eu tô terminando o Senhor das Moscas. Eu tive muita dificuldade no começo. Ele é difícil. Nossa, e assim, aí eu olho pra ele tá lá, falta pouca coisa, mas eu olho pra ele, dá uma preguiça só de pensar, de voltar a ler. Mas leia, tá? Então, assim, ó, o primeiro livro que eu vou passar pra vocês é Animal Farm, do George Orwell. Eu acho que ele deve ter 100 páginas. É muito pequenininho, é muito curtinho. Qual que é a vantagem desse livro do George Orwell, que vocês já viram que caiu na prova, né? Na tradução. Ele traz alguns termos que não são muito comuns. Por exemplo, como é que a gente fala o barulho da galinha, o cacarejar? E como é que é isso em inglês? Ele traz. O mugir da vaca, ele traz. Anca, como é que é anca de cavalo, por exemplo? Ele traz. O que é feno, cereal? Essas palavras bobas, ele traz. Por quê? Porque, só para dar um spoiler, é uma fazenda governada por animais. A fazenda é gerenciada por animais. Eles fizeram uma revolução e expulsaram os seres humanos da fazenda. E aí eles controlam a fazenda. E aí ele desenrola como é que funciona a fazenda. É muito bom.
Muito bom. O senso crítico desse livro é maravilhoso. Gente, leiam Harry Potter, leiam Senhor dos Anéis, quiserem ler. Quem tiver mais coragem, quiser se juntar a mim, vamos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas em inglês. Que eu estou nesta saga, estou morrendo e estou adorando, estou amando. Ah, é lindo, é lindo. Os termos que a Flora usou, eu até mandei mensagem para ela, falei assim, não, Nath, eu não usei dicionário em inglês, eu usei um dicionário de português de 1800. Eu falei para ela, eu nunca vou usar no CACD, mas eu tô adorando. Tô amando. Enfim. Pequeno Príncipe em francês. Tem a versão em inglês do Pequeno Príncipe. Quem quiser ler, tem PDF dele também. Gramática, gente, não menosprezem gramática. Por favor, não vão na onda de alguns professores que dizem a gramática não é importante porque não cai no TPS. Ai, ai. Não façam isso. Gramática é importante, tá? Gramática é importante. E as escritas. A gramática vai pesar, o vocabulário vai pesar e a leitura de vocês vai pesar. Professora, a gente vai começar a escrever desde a aula 1? Eu adoraria, gente. Mas aí fica muita coisa para vocês fazerem ao mesmo tempo. Exercícios de gramática, fazerem as leituras, fazerem vocabulário e ainda escrever. E algumas pessoas, por não terem vocabulário, entram em pânico. A ideia nossa aqui não é deixar ninguém em pânico. A ideia é a gente ir consolidando tijolinho por tijolinho. Certo? A gente vai fazendo uma fundação muito bem feita com a gramática. Vamos consolidar ela com o TPS. E aí a gente vai começar a construir e levantar as paredes na segunda fase. Tá? Querem escrever pequenos textos, pequenos parágrafos? Mandem ver. E eu vou começar a corrigir quando a gente começar a fazer a segunda fase. Aí a gente começa a fazer os textos. Professora, li Animal Farm faz uns 2 meses. Tem algum outro livro que você poderia indicar? Tenho. O Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie. Pode ser, Camila? Camila, me dá um feedback. Beleza. Pode. Lembrando que depois, quando chegar dia 30 de setembro, eu vou mandar uma listinha de perguntas sobre o livro. Aí vocês respondam em inglês. Eu vou corrigir? Não. Não. Mas já é uma forma de vocês irem se adequando. Natália, Oi. o Animal Farm, vocês vão mandar pra gente? Você tem o PDF Se você dele? quiser que eu mande, eu mando. Eu tenho o PDF dele. Eu gostaria, porque eu até posso comprar, mas até chegar eu acho que vai atrasar muito. Não, eu mando o PDF para vocês, gente, sem problema nenhum, tranquilamente. Sossegado, eu tenho a versão dele em PDF. As correções escritas Professora. são coletivas, não, são individuais e não são durante a aula. Eu faço a correção individual para cada um e mando as respostas. E aí eu faço a aula baseada naquele tema. Diga. Professora, essas perguntas que a senhora vai fazer, tem como depois a senhora passar tipo uma grade de correção? Claro que tem. Beleza, Claro que obrigada. tem. Na verdade, até já vou me dedurar. É um vídeo no YouTube. Tá bom? Como eu faço muita análise de literatura com base nesses professores de literatura, em vez de eu fazer as análises, eu vou atrás dos analistas. E eles já fazem as correções. Aí eu mando as perguntas e depois eu mando o vídeo no YouTube e aí vocês vão conseguir conferir. Para quem tem Kindle, Animal Farm está menos de R$5. Eu comprei ele faz uns 2 meses, paguei R$1,99. Naquela pandemia doida, nossa, que eles estavam barateando tudo. Então, estava uma delícia. Comprei por R$1,99. Tá? Professora de francês indica ler capítulos diferentes, livros, ao invés de ler um livro inteiro para ganhar vocabulário em diferentes formas de escrito. Você recomenda? Olha, Anderson, o detalhe da leitura de livros completos não é você ganhar vocabulário só, mas é você ganhar fluidez na leitura. Gente, não dá para vocês gastarem 10 minutos num texto, na prova. Vocês têm que aprender a ter leitura ágil. Sabe o que é leitura ágil? Vocês têm que aprender a ler de maneira ágil.
rápida e concisa. E já pegar o contexto. Como que vocês ganham isso? Lendo. Como é que você vai ler um capítulo de um livro e já vai passar para outro e vai passar para outro? Você não está ganhando contexto. Entende? E a partir do momento que você pega um livro, por exemplo, de 100 páginas, você tem um mês para ler, você vai ler em um mês. Mas se eu te der um livro de 100 páginas para você ler em 2 semanas, você está ganhando o quê? Velocidade de leitura. E, ao mesmo tempo, velocidade de compreensão da leitura. Entendeu o que eu quero dizer? Esses extensive readings dos livros não é só para ganho de vocabulário, mas é para vocês ganharem fluidez. Talvez para o francês e para o espanhol isso funcione, porque a exigência da prova é de B2. Só que assim, a prova de inglês não é B2. A prova de inglês é assim, é A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Essa é a classificação do TOEFL, do ELTS, certo? A prova da diplomacia, vamos dizer assim, eu vou criar uma categoria, que é o C4. Não é nem C3, é C4. Adianta, então, eu começar a ler um livro, um capítulo e passar para o próximo? Eu não vou ganhar fluidez, eu preciso ter fluidez. A leitura, dia 30 de setembro. Vocês começam hoje, tem o mês inteiro para ler. Qual o canal do YouTube? Não, Thalita. Eu mando dia 30. Não vou revelar meus segredos assim tão fácil. Vamos devagar. Vocês me ganham aos poucos. Vocês acabaram de me conhecer. Sem jantar, sem flores? Assim, não, né? Oxe. Né? Vamos devagarinho. Fico com vergonha. Brincadeira, gente. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, deu quase 2 horas de aula. Espero que vocês tenham gostado. É só a primeira aula. A partir de agora, a parte de gramática pesa. Muito. Toda aula eu vou mandar collocations ou vocabulário. Vocês vão ganhar uma enxurrada de vocabulário. Se preparem. Separem pelo menos um dia na semana para vocês fazerem os estudos ativos. Ok? Que isso, Carol? Carol já mandou um PDF aqui para nós, galera. Não sei o que é, mas baixe. Não é vírus, né? Pelo amor de Deus. Deve ser o livro. Mas já tá aí o PDF. Olha que beleza. Olha lá, é o livro. Olha que lindo. Muito obrigada, Carol. Deus que ajude. Tá? Então, façam um dia na semana, meio período na semana, já ajuda muito. Façam leiturinhas todos os dias. Não precisam ser leituras extensas. Pequenos textos, pequenos informativos, né? Quem assina o Clipping tem lá o inglês, né? Tem todos aqueles... Eu não assino mais. Mas quem assina, por exemplo, tem lá toda aquela parte de português. Lá embaixo tem um de inglês e um de francês. Leiam todo dia aquele de inglês, é bom. Mas não se preocupem quando vocês forem fazer isso, de fazer a leitura ativa, de pegar vocabulário, de ficar colocando na tabela. Essas leiturinhas de dia a dia é leitura para vocês ganharem vocabulário de maneira intrínseca, para vocês terem contato com a gramática de maneira intrínseca, para vocês terem contato com o inglês assim de maneira natural. A intenção dessas extensive reading é contexto, fluidez. Ok? Não entendeu a frase que eu acabei de ler? Volta. Lê de novo. Aí sim, tem uma palavra no meio do caminho que não me deixa entender. Aí sim, você puxa uma setinha, anota o significado. Se você achar importante, joga na sua tabela. Se não, toca o barco. Alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram? Algum dilema? Dúvidas? Sei se eu faço, se não faço, né? Eu vou fazer, quando é que sai a prova? Meu Deus, dilemas. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. De nada. Estou sempre à disposição. Mandem mensagem. Questões técnicas é com a nossa amada Renata. E questões da aula, estou aqui, certo? Estou sempre à disposição. Rê, meu amor. Finalmente terminei. Chega, estou com dor de garganta. Mas foi ótima a aula. Até eu, que não entendo muito de inglês, eu gostei. Ai, que bom. Que delícia. Gente, eu faço aula de francês. E a Renata é minha colega.
É verdade. Na verdade, faço todas as aulas, né? Eu sou praticamente colega de vocês, eu tô em todas as aulas assistindo. Assistindo não, né? Porque eu fecho a câmera aqui e vou ficar, né? Mas eu fico ouvindo o tempo todo. Bem que faz. Beleza, gente? Muito obrigada. Vejo vocês na terça-feira, às 18 horas. Dúvidas, dilemas? Estou com dificuldades para planejar, estou com dificuldades para estudar. Gente, eu estou aqui à disposição, nem que seja só para dar o ombro, ó. O ombrinho está aqui, tá? De nada, gente. E comecem a ler o livro, Animal Farm. Tá aí, ó, PDF. Carol Zitia já mandou para nós. É semana que vem. E o Beijo. pessoal que assistiu aberta, caso vocês queiram se inscrever. Professora, eu não mandei esse livro do Animal Farm, mandei o outro da Agatha Christie. Ah, da Agatha. Então eu mando do Animal Farm. Desculpa. Não, não tem problema. Eu Interromper. mando. Eu Tá. mando no grupo lá do Animal Farm. Gente, eu Tá já vejo aqui. Deixa eu só dar um berro com as minhas filhas. Assim que eu terminar de botar ordem na casa aqui, eu já mando para vocês. Tá bom? Beijo, gente. Até terça-feira que vem. Rezinha, meu amor. Te vejo amanhã. Até. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, gente.